Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre gestão. Em especial, a excelente gestão do município de Santa Bárbara do Sul. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é produtor rural, prefeito por 4 mandatos, tecnólogo em administração pública, pós-graduado em alta política. Bem-vindo ao programa, prefeito Mário Utzig Filho. Obrigado, Martina. Obrigado, Sérgio. Que prazer estar aqui com vocês, para nós conversarmos um pouquinho com você aí que está nos vendo, nos escutando, onde posso talvez trazer um pouquinho, da nossa experiência nesses 4 mandatos e também como um cidadão comum aí que trabalha em outro setor, que sabe também de todas as dificuldades e da forma que eu sempre pensei, mesmo sendo prefeito, não deixo de ser cidadão, Sérgio? Então, prazer estar com vocês. Bem, eu vou começar fazendo uma perguntinha assim. Por que um produtor rural entrou para a vida pública, E a tua gestão, que começou em 2005 e vem até agora, São 4 mandatos, Como é que é isso? Conta um pouquinho para a gente aí. Não, eu acho que é bem plausível essa pergunta, porque é uma coisa que a maioria das pessoas pergunta, como chegasse a ser prefeito? Fosse vereador? Não. Nunca fui vereador, nunca fui secretário, nunca participei da vida pública antes de 2004, onde eu iniciei então a minha caminhada, E por uma simples razão, do que eu acho, inclusive, que as pessoas devem pensar sempre nessa possibilidade, porque quando você é crítico, quando você enxerga as coisas que talvez pudessem ser diferentes, quando você acha que pudesse fazer melhor, acho que a melhor atitude é você assumir alguma coisa e fazer acontecer, Porque só teoria, só criticar, E claro que críticas as positivas são muito bem-vindas sempre, Mas você tem que fazer alguma coisa para mudança. E lá em 2004, obviamente muito antes, através da minha caminhada, eu tinha 38 anos na época, 37 na verdade na campanha, fiz 38 porque eu faço em outubro, Eu era uma pessoa muito participativa, sempre fui muito participativa da minha comunidade e muitas outras comunidades. Um pouquinho só da minha vida, eu vim para Porto Alegre com 14 anos, Martina, eu morei aqui, minha irmã já morava aqui, minha outra segunda irmã, a gente em 3 também veio e vim estudar no Rosário, onde eu tive assim uma grande experiência, a primeira experiência da minha vida, na verdade, saindo de Santa Bárbara, num local pequenininho, enfrentando muitas dificuldades aqui, mas já tendo uma experiência de vida. Após, fiz uma faculdade em Uruguaiana, onde eu não finalizei ela, que foi veterinária, até o 7º semestre. Foi uma outra experiência muito boa. E com 20 e poucos anos retornei à minha cidade e comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai era médico, primeiro médico da cidade de Santa Bárbara, mas também tinha propriedade rural. Temos propriedade rural em Santa Bárbara e eu tenho em Tocantins também. E comecei a trabalhar. E também tive outra experiência, que eu acho que é só para dar um norte assim da minha vida. Eu tive um período nos Estados Unidos, onde eu fiz um curso de inglês, 5 meses, em Los Angeles, e que eu vou dizer para vocês, que teve assim, vamos dizer assim, a minha vida antes e após essa viagem. Onde realmente assim eu comecei a criar uma independência. Até porque em outro país já tive uma barreira enfrentando Porto Alegre, vindo do interior. Naquela época, vamos dizer assim, as informações não eram como de hoje, não eram compartilhadas como hoje, celular, Nossa gurizada hoje tem as mesmas informações da gurizada de Porto Alegre, mas nós era muito diferente. Mas essa viagem para os Estados Unidos, essa experiência que eu tive lá de viver sozinho, aprender a língua, enfim, começou a me criar um senso crítico, ser mais independente, ter que lutar pelas minhas coisas lá, ou qualquer coisa, desde alimento, se fosse uma academia, bom, enfim, qualquer coisa, me trouxe isso aí. Depois eu retornei a Santa Bárbara, depois dessa viagem, me casei,
com a minha esposa, que eu tenho até hoje. Criamos os filhos e mais participativo ainda na minha comunidade, começou a surgir então essa, por que é assim, né? Por que não acontece as coisas aqui? Por que a nossa cidade assim, que foi no início tão bem estruturada, cara, tá feia, tá desorganizada, né? Não concordava com administrações que estavam lá, né? Inclusive as administrações de esquerda, do qual eu respeito totalmente, né? Obviamente o pensamento, né? Mas não vivo dessa maneira, vivo diferente, acredito muito no capitalismo, acredito muito no comércio livre, enfim, né? Discordava muito na época, e a população como um todo começou a me falar: Mário, tu participa da igreja, tu participa do futebol, tu participa das comunidades mais pobres ali, tu tem amigos, eu tenho amigos de todas as classes sociais, né? Tu participa de um setor muito importante, que é do agronegócio. Cara, tu nunca pensou isso? Não, nunca pensei, né? Daí as pessoas começaram a falar sobre isso, eu também comecei, aquela sementinha foi plantada na cabeça, comecei a pensar, e aí surgiu então o meu nome, que era na época, através de pesquisa eleitoral, era o mais viável para as eleições de 2004, onde pessoas do nosso partido, que era o PDS, PP, né, tantas siglas foram mudadas, mas é o progressista, enfim, de hoje, as pessoas não tinham, os políticos da época tinham perdido o time lá em Santa Bárbara. E eu coloquei meu nome e apareceu logo junto com o adversário da época, em 2004. Tu já era uma liderança local, assim. Sem saber. Sem saber. Exatamente isso. As pessoas me viam, né? E eu não tinha essa consciência, mas tinha uma participação muito comunitária. Né? Liderando alguns processos, assim, totalmente sem troca nenhuma, sabe? Sem pensar, Sérgio, vou fazer isso... vou ganhar ali na frente. Não tinha pensamento algum sobre isso. E através, claro, muitos amigos, né? Mário, tu fala de... Tu nasceste em Santa Bárbara? Nasci em Santa Bárbara, né? E daí montamos uma equipe de campanha. Obviamente, na época, como eu já pensava sobre política, eu pensava que as coisas deviam ser totalmente diferentes do que a maneira que os nossos políticos, que fizeram muito pela minha cidade, mas acho que também, né, devia ser mudado. E conseguimos, então, a primeira vitória, onde entramos... Na primeira corrida já Primeira corrida. Né? Inclusive, eu vou contar uma historinha só rápida. Fica à vontade, fica à vontade. Tinha um senhor, nós somos muito ligados lá também ao tradicionalismo. Eu lacei em rodeio 30 anos. Eu gosto muito de esporte. Sim. Me coloco assim no esporte como um todo. Né? E rodeios também, CTG, enfim. E o rodeio, tu participa de rodeio? Sim, participei de rodeio. Tiro de laço? Tiro de laço. Tiro de laço. Muito. Lacei em São Paulo. Não, a nossa região é de laço. É diferente. Laço, tá. De laço. Cada região, não sabia que tinha região, assim. Pensei que hoje todas as modalidades, tá mais, assim. Não, hoje o laço até tá mais, vamos dizer assim, tá mais em todo o estado. Mas na época tinha muito laço na nossa região, em algumas regiões, São Francisco e outras. Na fronteira já era paleteada. Já estavam mais com a questão do freio, né? Que hoje, diga de passagem, Santa Bárbara já tem um cavalo campeão do freio de ouro. Tem. Sim, tem cavalos premiados de bronze, enfim. Sim. Mas na época, então, eu me lembro, assim, em 2004, um senhor que era contrário a mim, contrário, quer dizer, ao meu partido, e me apoiava. E aconteceu muito disso. Muitas pessoas também, mesmo sendo contrários, começaram a me apoiar. E essa pessoa, seu Paulo Oliveira, hoje é falecido já, mas muito querido, muito tradicionalista, ele dizia: pelo amor de Deus, hein, Mário? Tu é um potro novo, não vá perder para um cavalo velho. Eu dizia: não, vamos correr então. E aí corri. Participei da campanha, né? Ganhamos a primeira campanha, trazendo um discurso novo, se aproximando da população, indo na casa das pessoas. Na época eu já dizia: eu não subo em caminhão para fazer comício de maneira alguma. Eu quero olhar as pessoas no olho, eu quero falar com elas na casa deles, saber, fazer um diagnóstico do que as pessoas pensam para nós podermos montar, inclusive, o nosso plano de governo. Não se pode montar plano de governo
Sim, ao Léo. Dentro Do gabinete é Tem que fácil. ouvir o povo aqui, né? Tem que ouvir. Claro. Né? Então, desde aquela época, assim, eu trouxe um pouquinho dessa semente, que depois, obviamente, foi desenvolvida, mas sempre da mesma maneira. Gente, tu tem que falar com as pessoas. São elas que vão votar em ti ou não, mas tu tem que ouvi-las, né? Porque para um plano de governo eu pego aí, copio no Google um plano, o melhor plano Sim. do mundo. Sim. E eu não vou fazer isso. Eu não tenho, em primeiro lugar, necessidade. Né? Tenho trabalho, tenho meu sustento. Sim. E se eu entrar, eu vou entrar para trabalhar, realmente, para mudar as coisas. E aí começamos em 2005. Que legal. E conta pra nós, assim, os avanços de 2005 até. Tivemos muitos avanços. Tivemos, assim, administrações, elas foram melhorando, né, a cada gestão. Primeiro porque, na primeira gestão em 2005, entrei eu com 38 anos, uma equipe nova, tinha 2 pessoas mais experientes somente. Outra coisa que eu disse também, eu vou colocar gente nova. Tá, mas tem aquela pessoa... Não, gente, eu respeito muito as pessoas, mas assim, a gente quer fazer diferente. Sim. Mesmo não sabendo muito. Né? Mas o que a gente falava é assim, nós vamos começar, cada um dentro dessa área, tu estude, tu se aprofunde e nós vamos aprender. E fomos aprendendo de acordo com o passar do tempo, né? Aproveitando as oportunidades de cursos, né? Eventos, né? Aproveitando muito a FAMURS, muito a CNM, né? Aproveitando muito o Tribunal de Contas do Estado, do qual para nós diziam que era um bicho, que era somente para ferrar os prefeitos, que era para caçar, porque, né? Isso não é verdade. Né? Então, por quê? Porque a gente vai aprendendo isso e vai aprendendo que não, que é assessoramento, é fiscalização, mas é para o teu bem. E tu fazendo, tu tendo, vamos dizer assim, a vontade de fazer o bem e fazer bem feito, se errar, né, tenho certeza que tu nunca será condenado. E dessa forma a gente foi melhorando. Na primeira gestão já fizemos muita coisa, principalmente para as áreas menos favorecidas. Fizemos projetos sociais de habitação como nunca tinha acontecido em Santa Bárbara. Né? Focamos num bairro que chama-se Juventude, onde as pessoas não tinham, as casas eram paupérrimas, não tinham pavimentação, não tinham energia elétrica, né? Mal tinham água. E nós fizemos todo o bairro novo, entregamos com um projeto social maravilhoso. Fizemos muita pavimentação já no início. Toda a infraestrutura. Viu? Fizemos toda a infraestrutura. Esgotamento né? sanitário, tudo. Tudo. Né? O esgotamento sanitário individual. Aí Individual, agora já na quarta gestão. É por causa da problemática, né? Que não tem, né? No Brasil, né? No Brasil. Isso é um problema Brasil, nacional. É. Mas nós estamos, né, no decorrer do tempo, nós estamos evoluindo até nisso. E, obviamente, e muito tempo se demorou, né, para se tomar uma atitude aqui, na minha opinião, muito bem acertada, através do governo do Estado, hoje, do Eduardo Leite, né, onde com a venda da Corsã, nós vamos ter, sim, outro rumo no esgotamento sanitário, no saneamento básico. Que bom, Pode ter né? certeza, né, a empresa, a EGEA, que comprou a Corsã, ela já está assinando com quase que todos os municípios do Rio Grande do Sul, e é uma proposta totalmente diferente e que, obviamente, nós temos que ser fiscalizadores. Não cumpriu, como uma empresa privada, obviamente os órgãos de controle, né, e também de fiscalização vão ser mais atuantes do que antes a própria a GERGS e, enfim, as agências que controlavam, que era do governo. Governo controlando o governo, certo? Fica difícil, né? Não dá, né? A gente sabe, né, Martina, que daí É complicado. vai funcionar o quê, né? Mais ou menos. Então a gente veio evoluindo. Na segunda gestão de 2008, de 2009, desculpe, a 2012, também já fizemos muitos avanços. Já fizemos daí o primeiro projeto de pavimentação muito grande na cidade, onde a nossa cidade ela tinha tido uma infraestrutura primeira, né, mas faltava muitas ruas para se pavimentar. E aí fomos construindo, né? Na área da saúde começamos a avançar, na área da educação começamos a avançar, né? E até chegando em 2012, que foi o final da segunda gestão, onde enfrentamos o nosso maior desafio. O maior desafio, Sérgio, que foi um problema climático, reconhecido pelo INPE, né, o Instituto Nacional
que cuida do clima, né? Um tornado de classe 5, onde fez uma devastação na cidade. Onde ele cruzou, ele derrubou tudo. Graças a Deus não matou, não morreu nenhuma pessoa, né? Por incrível que pareça, muitas pessoas dizem a questão da Santa Bárbara, né? É uma questão de fé que a gente não discute, mas se fala nisso, né? E é onde nós enfrentamos um desafio muito grande. Primeiro, seca, em 2012. Nós somos um município totalmente agrícola, né? Diga-se passagem, o 5º, 6º produtor de soja do Rio Grande do Sul. Então, é um município muito produtivo, um município lindo, extensão 1.000 km², grande. Mas claro que quando dá problemas climáticos, né, afeta muito Nossa, a não economia. consigo imaginar um tornado É muito nível grande. 5, porque aquele que teve aquele em Porto Alegre, né, o nível 1, não foi? O nível 5. Imagina isso. Então, onde nós enfrentamos um desafio muito grande de quê? De emergência, de urgência, reconstrução. Nós tivemos quilômetros e quilômetros da cidade com parecia filme de terror, aqueles filmes que a gente vê dos tornados dos Estados Unidos, né? Os postes arrebentados, a iluminação, a água, sem água. Mas também conseguimos superar, né? Nesses primeiros 2 mandatos foi muito na reestruturação administrativa, né? Foi muito focado nessa questão social das pessoas, principalmente na habitação, né? Diferente do que aconteceu agora de 2017 para cá, onde, então, depois de reeleito, né, não se pode a 3ª reeleição, o 3º mandato, fiquei 4 anos fora, também fiquei trabalhando nos nossos negócios, bem tranquilo, e fui chamado novamente pela população. Fizeste uma sucessora, então, um sucessor. Não Quando fizemos, tu saíste, não, nós perdemos. Perderam? Perdemos. Que interessante. Perdemos na época lá, e voltou então o opositor, né? Mas no 4º ano, assim, as pessoas, meu Deus, né? Elas provaram daqui um pouco, né? De 8 anos que foram muito bem, foram muito focados à população, principalmente, né? A pessoa, assim, na área, em todas as áreas, na área social especialmente. E em 2016, que foi a campanha, então, né, me chamaram de novo. Nós fizemos sempre lá, sempre entre aspas. Desde que eu entrei, uma das coisas também foi isso. Gente, candidato tem que ser aquele que a população quer, não é o que o partido determina, né? Então é uma das coisas assim que eu só participo que se nós tivermos essa possibilidade. Se for por indicação, vai o fulano, por isso, bom, não importa, então eu não participo, eu fico fora. Sim. E lá em 2016, novamente eu disse, eu coloco meu nome, mas também assim, se aparecer, bem, eu vou, se não, vai a pessoa que aparecer. Na minha opinião, tem que continuar essa forma. E apareceu muito bem novamente, tanto que nós ganhamos com uma larga vantagem em 2016. A maior de todas, inclusive, né, das nossas eleições. E já com uma mulher, Martina, de vice-prefeita, né? Lá em 2005, um senhor que foi prefeito, muito querido, o senhor Olívio Pinto. Na segunda, com o vice-prefeito, que era oficial de justiça, uma pessoa muito querida da cidade. Mas eu vou dizer para vocês, não é porque a Martina está aqui, mas a participação das mulheres, eu não tinha tido essa experiência nas outras 2. O número de mulheres era pequeno dentro da administração. Iniciando pela minha vice, o nome dela é Marivane Kuhn. Ela é professora de carreira do município, formada, bióloga. E assim, veio trazer, meu Deus, toda aquela experiência de professora, organização, né, desenvolvimento de projetos. Enfim, ela me deixou muito mais livre para eu, na minha opinião, ocupar e ser um representante político. Que prefeito, e acho que esse é um detalhezinho assim que menos eu penso, né, e tirei dessa experiência, acho que prefeito ele deve ser muito mais um representante político do que querer atuar em todas as áreas, do qual eu acho um erro que muitos meus colegas cometem. No meu pensamento, se eu tenho um secretário de administração, é ele que tem que ser capaz de administrar.
Se eu tenho um secretário da saúde, Martina, Tem que delegar um pouco, né? delegar. claro. Delegar, acreditar, Acreditar na confiar tua equipe. e cobrar. Sim. Né? Mas ela me deu essa possibilidade porque antes havia uma necessidade muito de estar presente em todos os lugares. Ela e também a nossa equipe, onde nesse terceiro mandato e quarto mandato, nós priorizamos coisas que eu, assim, nada contra a questão de pessoas que não tenham uma formação, Sim. mas totalmente a favor de que essas pessoas busquem a formação. Não abra mão disso. Você pensa porque você pode, porque você teve dinheiro para se formar. Não. Isso é mentira, né? Hoje todo mundo tem possibilidade de estudar, todo mundo tem possibilidade de se qualificar. E nós buscamos na equipe uma equipe muito qualificada, inclusive com formação. A maioria com formação superior. Por quê? Porque tem mais entendimento, porque tem mais capacidade. Né? É óbvio, isso não adianta a gente querer discutir. Claro. Né? Isso é uma hipocrisia que se fala na sociedade. Quem mais estuda, Né? mais sabe, né? Qual a gente vê, inclusive, né, o representante maior do nosso país se vangloriando por não ter. Né? É Isso melhor é uma não vergonha. falar sobre essa pessoa. Não, mas eu digo assim, nem quero falar o nome, nem. Né? E também, assim, somente eu cito porque eu não concordo. Sim. Né? Tanto que a gente buscou uma equipe técnica para que pudesse desenvolver melhor o seu trabalho. Somente por isso. Não é para ter canudo, não. Agora, se tem canudo, vamos cobrar o que ele conhece. O que ele diz, ao menos, que conhece. Né? Que se pressupõe que possa ter essa melhor qualificação para desenvolver o trabalho. E aí, gente, assim, aí nós desenvolvemos 2 administrações assim, muito especiais. A primeira, educação. Qual no nosso curso lá um pouquinho eu falei. Eu tenho o maior prazer de dizer e não fazer propaganda somente política, mas mostrar através do Santa convênio. Bárbara tem uma proposta diferenciada lá na área de educação, né? Muito diferenciada. Isso. Então, Do qual- era até a minha próxima pergunta, então já vou não, antecipar então ela antecipa. aqui. Antecipa. Já estou antecipando aqui. É que é muito comentado, viu? Para É. nossa audiência aqui no Rio Grande do Sul, Então, o município de Santa Bárbara tem todo um diferencial no sistema educacional, sistema de saúde, que o prefeito vai contar agora. Não, é verdade. E é isso aí. Como eu disse, foi muito diferenciado essas 2 administrações, lideradas por esse processo, que, por incrível que pareça, aconteceu quase que por acaso. Uma pessoa da Rede Positivo entrou no município de Santa Bárbara porque ele ouviu falar que um prefeito da época estava lá sendo candidato novamente, né, conversando com outros colegas da região. Né, era um cara assim que dava para falar, dava para conversar, né, um cara que era aberto, e ele procurou. E nós nos encontramos então com esse representante da Rede Positivo num posto de combustível no início da campanha. E a minha vice como professora, né, quando nós falamos da proposta, Pemba, tá aí. Essa vai ser a nossa bandeira. Imaginem vocês, nem eleitos nós estávamos, mas nós acreditávamos muito na eleição. E já fizemos e colocamos como prioridade no nosso plano de governo, então, um novo projeto totalmente separado do ensino público do Brasil inteiro. Digo isso, de 5.600 municípios, 400 municípios somente têm essa proposta, né? Um convênio chamado Aprende Brasil. Dando, assim, um salto de qualidade enorme, do qual hoje nós temos já os resultados, porque aplicamos e iniciamos isso em 2017. Né? Em janeiro já fizemos a contratação, então, da Rede Positivo. E, assim, até hoje, né, a proposta traz o quê? Toda uma didática diferenciada, moderna, atual, conceitos atuais, que infelizmente nós temos que também falar sobre a nossa educação no país. É uma vergonha.
Tem coisas hoje que a gente sabe que nossos pais ouviram e as teorias mudaram, inclusive e hoje no material didático das crianças continuam, nas redes públicas continuam sendo as mesmas. Sim. Né? Trouxe, além do material didático, o material físico, vocês não têm noção. Os meus filhos que estudaram, né, numa rede privada nunca tiveram igual. Da creche ao 9º ano nós trouxemos o positivo. Da creche? Da creche. Nossa, As que crianças com 3 anos, sensacional. iniciando lá o aprendizado, com bolsinha, com mochilinha da rede positivo, com os livros que são feitos artesanalmente, que as pessoas Isso nem é uma- imaginam. Mas isso é uma parceria público-privada? Como é que- Não, é uma contratação. Ah, uma contratação. Contratação da rede positivo. Mas como é que acontece? Porque, por exemplo, tem um município, tem um ente público, tem o MEC, tem o Fundo da Educação. Dá uma explicadinha melhor, assim, pra nós. Não, a gente consegue, inclusive, contratar sem licitação. Porque a rede positiva ela é tão importante hoje, reconhecida pelo MEC, que ela tem essa possibilidade porque ela é única. Claro. Ela tem um diferencial muito grande. Né? Então, através disso, a nossa primeira preocupação foi essa. Nós colocamos para a população em 2016, queríamos contratar a rede positiva. Sim. Obviamente, já conversando com toda a parte administrativa da rede positiva, que é de Curitiba. Sim. Né? Mas a nossa preocupação era essa. Daí fomos em janeiro com toda a assessoria, né, assessoria jurídica especialmente, e fizemos a primeira contratação. E outra coisa, assumimos, não o risco, Sim. assumimos. Sim. Será que nós vamos ser condenados ou ter processo por alguma coisa que nós estamos fazendo de melhor? Nunca tivemos um apontamento. Pelo contrário, quando falamos com o Tribunal de Contas, quando falamos com o Ministério Público, a gente fala sobre isso, Sim. meu Deus, todo mundo fica, bah, isso é tudo que poderia ser feito. E, gente, Mas é difícil de ser implementado. Por que os Nada. outros municípios não é isso, implementam? é isso que chama atenção. Pois é. Por quê? Por quê? A pergunta Tem- que não quer calar. Por quê? Tem um porquê que eu acho também que daqui a um pouco dê muitas discussões, como já deu em outros programas que eu participei, de rádio e inclusive TV. Principalmente por desacomodar os professores. Ah, o Gente. sindicato se mexe, é isso? Não, Seria? não. Sim, as corporações. Os professores. Por quê? Porque quando tu dá aula num sistema público, né, e vindo do MEC, aquilo já vem há 20 anos, 30 anos, da mesma forma e não muda de ano para ano. Ah, entendi. Eu tenho a aula programada para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta. Sim. E é só tu repetir na outra semana, repetir na outra semana, repetir na outra semana. E assim, né, consecutivamente. Na positivo, nós temos, como eu falei anteriormente, nós temos um material didático totalmente diferente. Né? Um material didático que é feito por 200 mestres, desenvolvido por 200 mestres, e ele, vamos dizer assim, anualmente ele está sendo modificado, inclusive, com questões teóricas e diversas do mundo acadêmico, Claro. das mudanças Sim. reais que acontecem, não somente no país, como no mundo. E eles trazem isso. E por isso da necessidade de estudar. Então, lá em Santa Bárbara, citando, tem outros 400 municípios, não foram somente os alunos que tiveram a necessidade de estudar. Os professores tiveram a necessidade de estudar. E os meus colegas prefeitos, do qual eu fiz, inclusive, propaganda, né, positiva, gente, mudem. E o valor é assim, ó, não tem fundamento o valor, é pequeno pelo tamanho do investimento que você faz na educação, na qualidade. Poderia quantificar, assim, qual a diferença de custo do antigo, do 70, tradicional para... 70, 80 reais a mais por aluno ano. Ano? Isso é um absurdo. Meu Deus. Isso aí Porque vem o repasse, né, da Sim. verba federal para o vem, e município. a gente gasta do lá fundo. em Santa Bárbara em torno de 500 mil reais com a rede positivo ano. Meu Deus. 500 mil reais, claro, para Santa Bárbara, aí tu vai colocando Sim, personalmente proporcional, né? proporcional às outras cidades. Sim. Mas, gente, isso é desse tamanho. Sim. Nós aplicamos no Brasil, os municípios, E a em torno de qualificação que leva as 30%. crianças. Né? Em torno de 30% aplicado hoje de recursos na educação. Sim. Mas não é no ensino.
muito se paga desse percentual, aí que está o problema. Está se gastando muito para se manter a máquina da educação e a qualidade. Tirando nota 3, nota 4 nas análises internacionais, a positivo para nós em Santa Bárbara, começou em 2017. Isso já foi dito, inclusive, pelos técnicos da Rede Positivo, que nós iríamos ver, vamos dizer assim, melhorando os índices, né, o IDEB, especialmente no longo dos anos. Principalmente com aqueles que iniciaram lá em 2017 já com a Rede Positivo. Porque aqueles que pegaram a Rede Positivo, vou falar de crianças com 6 anos, que foram ao 9º ano, também tiveram menor dificuldade. Porque eles já saem de um programa, né? Falho, né? Falho e assim, com uma cobrança muito menor que a Rede Positivo. E na Rede Positivo, então, tem dificuldade. Sim. Mas os nossos alunos hoje, que já estão de 2017 até agora, iniciando, meu Deus, já superamos os nossos índices. Então, esse foi um dos projetos assim, que a gente tem maior orgulho. Que legal. Vou aproveitar um momento aqui e vou dar um recadinho para nossa audiência. Vou mandar um abraço para a Mariana de Florianópolis, para o Adalberto de Caruaru, Pernambuco, e para a Sônia de Brasília. E para o Ernesto de Tapes. Abraço para todos vocês. Muito obrigada pela audiência recorrente. Aproveito também para os agradecimentos às nossas parcerias, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho, guarde por gerações. E prefeito, e eu sei que também a saúde é um diferencial no município de Santa Bárbara, poderia contar um pouquinho para nós? Também, como a educação, né, e não poderia ser diferente, nós também avaliamos, né, as secretarias de maior importância hoje, né, são Secretaria de Saúde, Educação, Social e lá em Santa Bárbara especialmente obras, porque, como eu já falei, nós somos um município que temos uma extensão enorme, um município lindo, altamente produtivo, altamente tecnológico, né? Então essas secretarias elas se destacam, né? Nós temos, para vocês terem uma ideia, 2.000 quilômetros diários de transporte escolar. 2.000. Nossa! Vejam só. Então nós temos assim um investimento muito grande no interior. E a Secretaria de Saúde, inclusive temos um técnico, né, um enfermeiro sendo como secretário, né, e tem um conhecimento vasto, onde nós, além, né, de toda a aplicação através do SUS, nós temos assim um grande diferencial no sentido de atendimento. Lá nós tínhamos um posto central. Então nós criamos em Santa Bárbara uma UBS, criamos uma UBS, um segundo, depois um terceiro, onde a gente regionalizou as pessoas, estruturamos projetos que vinham de 2004, né, somente no papel, como é o caso do PIM. Nós temos o Programa da Primeira Infância Melhor, que é maravilhoso, destaque no Rio Grande do Sul. Olha aí. Há 2 semanas atrás, uma das nossas visitadoras ganhou um prêmio aqui da secretária de Saúde e também do governador Eduardo Leite, né, como um projeto que desenvolveram. Nós temos completo a rede de agentes comunitários de saúde, os agentes comunitários, agentes de combate a endemias. Então nós temos uma rede que está preenchida como um todo hoje no município. E temos alguns projetos próprios, que esses vêm assim e são simples, mas que não acontecem em muitos municípios. E aí que vem a pergunta, por quê? São tão simples. E muitos prefeitos perguntam, como é que vocês compram um óculos lá para as pessoas? Nós temos um projeto. Veja Bem Gurizada. Olha. Né, que é um projeto que visa atender toda a rede escolar, onde nós identificamos, e é um projeto próprio, não é projeto que vem do governo federal e muito menos estadual. Sim. É recurso próprio que nós investimos dentro da saúde, onde nós identificamos, através de uma parceria com a UPF, onde levamos os nossos alunos todos para fazerem exames oftalmológicos,
né? São identificados quem necessita usar óculos ou não, se necessita fazer qualquer correção por cirurgia, né? E através de parcerias com Rotary e Casa da Amizade, a gente faz uma grande rede e fornecemos óculos para todos aqueles que necessitam. Esse é o Veja Bem Gurizada. Projeto maravilhoso, assim, muito legal, né? Porque também identificamos que muitas crianças, por que não aprendem? E aí a Rede Positivo também veio trazer isso. Claro. Né? Por quê? Muitas vezes é porque, ele não Não presta enxerga, atenção, não. não enxerga. Muitas crianças não enxergavam. Coisas simples, né? E é difícil de pensar nisso. Claro que não, só que não pensam. Claro. Muito aplicam em outras coisas e não se dão conta de pequenas coisas. E nós identificamos, então fizemos esse projeto. Depois desse projeto, já pulamos para um projeto Veja Bem Terceira Idade, que é outro também ponto lá, Sim. né? No outro lado da vida, Sim. onde iniciamos, crescemos, desenvolvemos. Mas nós temos os nossos voos, nós temos, né, pessoas assim que merecem um maior apoio, né? E, obviamente, sempre com pessoas, que eu estou falando, pessoas menos favorecidas, que necessitam do apoio público. Fizemos esse projeto, outro sucesso, né? Onde os voos, assim, você não tem ideia. O mesmo sentimento de ser abraçado por uma criança, Sérgio, eu senti com o abraço dessas pessoas mais velhas. O mesmo. Mário. Né? E as pessoas me chamam de Mário, eu adoro isso. Que legal. A maioria não me chamam de prefeito. Né? Institucionalmente é prefeito, mas as pessoas me chamam de Mário. É a coisinha simples também, mas é muito legal, sabe? Então, também fizemos esse projeto. Outro projeto, Sorriso Fácil. Muita cidade não tem. Dar dignidade novamente às pessoas menos favorecidas de ter dentes para se alimentar melhor. Que isso dificulta e as Pra pessoas não se dão autoestima, conta. né? Pra autoestima. Autoestima. Claro, toda a vida. Temos esse projeto já desde 2017. Você não tem ideia a mudança na vida das pessoas menos favorecidas com uma nova dentição. Que lindo, né? Temos projetos. O projeto é desenvolvido anualmente e todo ano. No decorrer do ano ele vai se desenvolvendo. Mas Então, o que se percebe assim na tua fala é que é um município que a gestão é excelente porque tem uma conversa, né? com a população. Direto com a população, assim. Direto com a então, população. E com o Rotary, essas parcerias, então... Isso. A sensação que dá é que todas as pessoas boas do mundo moram em Santa Bárbara. Assim, porque não, tá dando... Sabe, todo mundo conversa. A gente vai identificando as necessidades. Como eu disse, lá em 2004, eu pensava que a gente devia falar com as pessoas. Sim. Né? E fazer o caminho inverso do que os políticos normalmente fazem, que nos trazem e nos dão o plano de governo. Não, só um pouquinho. Ouve aquele lá. É de lá para cá que tem que ser, na minha opinião também, obviamente, sempre, né? É de lá para cá que tem que ver. Nós temos que montar no plano de governo e que seja factível. Que seja real, que não venha trazer coisas que nunca vão ser feitas. Sim. Mas esse projeto, então, é outro projeto assim que dá uma satisfação muito grande. Né? Isso aí é o gurizinho, aquele que sonha em ganhar um canivete. Aí o pai dele vai lá, compra 6 apitos e dá um apito para cada filho. Quer dizer, é um plano de governo de cima para baixo, né? Porque se ele tivesse perguntado, o filho ia dizer, pai, mas eu quero um canivete, não é um apito. É bem isso aí. Né? Ele fala o que ele está precisando realmente, né? Dentro da saúde nós temos um outro projeto também, é Preparando o Ninho. O que é isso? Olha só. A gravidez? Sim, é o cuidado das gestantes. Mas daí, não, isso aí é que é normal. Não, Preparando o Ninho, nós incluímos a família. Nós trouxemos os pais juntos. Nós trouxemos os outros filhos juntos. É o ninho da família. Não tem mais a mãe solo, só a mãe. Né? Sempre inclusive, a mãe. Né? Obviamente, sempre as mulheres foram, ela assume, ela é que está grávida, ela... Não. Nós vai sozinha fazer os exames. Então é um trabalho com assistente social. O pai, obrigado, porque eles ganham depois um book. Depois ganham, tem outras premiações. Book fotográfico? Sim. Ai, não acredito. Ganham somente aqueles que participam. Porque o pai tem que olha... saber lá no exame da mãe, a evolução. Sim. O filhinho, né? O filho deles lá, que se por acaso tiver, não é o primeiro, tem que participar disso aí. Saber como que vai receber o seu irmãozinho, a sua irmãzinha.
né? Então, é muito legal também preparando o ninho. E que remete exatamente assim os passarinhos. Família. Você sabe que, não sei se vocês sabem, que pomos, quando há um casal, eles nunca mais deixam. Você deixa, Que lindo. Outra história, mas a gente pensou nisso, o ninho. Não, pode contar. Por Conta, isso. que agora eu fiquei curiosa. Mas é um outro projeto assim que nos dá muita alegria e satisfação da gente estar cumprindo por causa disso. Trazendo a família para dentro. Eles sabendo a importância da ajuda da mulher, da força que tem que dar para a mulher, né? Estar junto, dando apoio, né? Em todos os momentos e todas as fases. Então é um projeto também muito legal. Sensacional, meu Perfeito. Deus. E o que é o Comaja? Boa pergunta. Excelente pergunta. O Comaja é um consórcio dos municípios do Alto de Jacuí. Que eu sou um dos 7 prefeitos criadores desse consórcio, que hoje também é exemplo em consórcios no Brasil, com projetos inéditos que nós desenvolvemos dentro desse consórcio. O que é um consórcio? Consórcio é uma união de vários municípios, o nosso tem 33 municípios, né, que se uniram para quê? Desenvolver projetos, desde a compra, especialmente da saúde, né, mas hoje já está, vamos dizer assim, já foi levado para tantos outros setores, onde se compra pneu, se compra remédios, se compra lâmpadas, se compra o que precisar através de licitações do consórcio, onde os municípios diminuem o caminho para se adquirir, simplesmente aderindo às atas desse consórcio. Não precisando criar toda aquela burocracia individual. E também ganhando no preço, ganhando na quantidade, porque aí não se compra, Santa Bárbara não se compra pneu. Sim. O consórcio compra pneus faz uma ata de registro e disponibiliza para qual município desses 33 quiser comprar. Entra naquele sistema Licitacom, aquele, não? O Licitacom já é uma ferramenta que é usada. Mas tá. o consórcio, o ente, que ele é um ente, é uma pessoa jurídica, né? Ele faz a licitação em vez de Santa Bárbara. Santa Bárbara não precisa mais fazer licitação de pneu. Tu tá pensando num produto, tu entra ali no sistema, já tá tudo A gente precificado, tudo Isso, a gente resolvido. conversa entre os prefeitos, vê quais são as necessidades, né? E hoje já tem, claro, todo ele planejado o ano inteiro. Remédios. Nós não compramos mais por licitação de Santa Bárbara. Nós aderimos à ata do Comaja. O Comaja é tipo que fosse uma cooperativa, né? Onde realmente a união faz a força de municípios. De município, né? Do qual nós temos projetos inéditos, né? Inclusive parceria público-privada, que eu vou falar logo a seguir. E que, assim, é fantástico. Um deles sobre iluminação pública. Santa Bárbara foi o primeiro município no Rio Grande do Sul, nem Porto Alegre, a ter 100% de iluminação pública de LED. Meu Deus. Qual é o custo? Reduzimos o custo em 65% da conta. Sim, mas pagou quanto? Nada. Como assim? Não pagou nada? Não. Em Mas 5 tiveste anos. que trocar? Não, olha só. É muito. mas eu não dispus. É que é tão real. bom que a gente até não, Não. né? Sim, desconfia. É isso aí, Né? desconfia. Desconfia. Por quê? Nós criamos dentro do consórcio uma licitação para que uma empresa viesse fazer a iluminação pública de tantos municípios, lá os municípios que quisessem aderir. Né? E eu fui um dos prefeitos que mais incentivei esse projeto. E buscamos informações diversas. E aí veio uma empresa, ganhou a licitação para disponibilizar essa iluminação, então, dos pontos, de todos, 100% dos pontos dos municípios, cidade e interior. Não é 50%, 20%. Pagando por 5 anos a mesma conta que se pagava. É genial. Ele é muito legal. Trocamos todo o parque de iluminação pública, né? Porque esse dinheiro nós pagamos, a diferença dos 65% da conta, nós continuamos a pagar agora para essa empresa durante 5 anos. Está fechando, eu acho, que o ano que vem, né? Nós teremos a conta já reduzida em 65%. E não tiramos R$1 do bolso do que nós vínhamos pagando nesses 5 anos atrasados. Olha só. Então, um projeto assim, Sérgio, maravilhoso. E que deu o quê? Trouxe
Iluminação, obviamente, com uma qualidade fantástica. Lâmpadas com 5 anos de garantia. Que já é uma área segura, né? Sim. Que iluminar Aí já vem é- a questão da segurança, Total. verdade. da iluminação da cidade. Bom, ficou assim um projeto maravilhoso. Quem sabe tu troca Santa Bárbara por Brasília? Faz um favor aí pro Brasil, quem sabe? Mas nós temos um projeto maior ainda do que esse. Mais? O quê? Sim. Opa. E assinamos também com o governador Eduardo Leite, que eu, na minha opinião, obviamente também, né, aqui não é uma... Não estou fazendo campanha mesmo, porque não é campanha e ele é o nosso governador. Sim. Né? Eu vejo assim também como uma pessoa assim totalmente diferenciada no sentido de conhecimento, capacidade pública, né? E que nos deu então a possibilidade de nós levarmos a ele um projeto de pavimentação asfáltica numa ERS, Estrada do Estado, Santa Bárbara, e inclusive nós seremos o primeiro. Pois é, tu vai ser o primeiro, porque município O numa, primeiro. numa estrada Numa estrada estadual. Estadual, Que é de chão. Nós temos 2 estradas de chão em Santa Bárbara. Tá. Uma RS 506, que liga Santa Bárbara e Ibirubá, e uma RS 508, que liga Santa Bárbara da Palmeiras das Missões. né? Essa RS 506, nós mostramos ao governador, essa e mais outras 2 localidades, no Metoque Colorado, Cruz Alta, Fortaleza dos Valos. Nós mostramos ao governador um projeto que nós queríamos através do Comagem. Obviamente ele tinha que dar o aceite, né? Da possibilidade de nós pavimentarmos. Mas por quê? Por que o Estado não faz? Porque nós trouxemos aí um projeto com economia de R$1 milhão por quilômetro, sendo ele licitado pelo consórcio e não pelo Estado. Pelo Comaja. Pelo Comagem. Que interessante. Com o DAIR autorizando, com todas as questões técnicas que precisam existir, né, dentro do projeto, né, mas com esse diferencial. E com uma parceria do Estado, em que sentido? O Estado, se nós arrumássemos as empresas, ele faria uma renúncia de receita de uma parte do ICMS das empresas. E nós conseguimos 2 parceiros que, em vez de pagarem então ao Estado, Sim. o Estado renuncia, né, e passa pelas estradas, que eu não sei se posso falar o nome das empresas ou não. Claro, pode. Daqui a pouco pode se tornar parceiras aqui, né? Então. São as parceiras, uma empresa uma especialmente muito conhecida, que é as farmácias São João, Sim. né? E também a Coprel. Coprel é uma cooperativa de luz Sim. maravilhosa, que tem a sede em Ibirubá, mas hoje ela está já em todo o estado do Rio Grande do Sul. E esse projeto está para ser startado logo aí, a partir de janeiro, iniciado as obras, né? Onde assim o governador, meu Deus, acatou no mesmo momento, porque ele achou assim, como que vocês vão fazer uma licitação com R$1 milhão a menos por quilômetro? Eu disse, por quê? Não entra as burocracias, né? Todo esse caminho travado do Estado, né? E então apresentamos e estamos. Benefício que vai ter Parceria total público- retorno para o município, Total. porque E pro Estado. escoamento de produção, E tudo. para o Estado. Nossa. Né? Porque são vias muito importantes para o Estado. E com parceria empresa privada, Estado do Rio Grande do Sul e municípios. Municípios também colocando uma parte do recurso. Então, esses são mais ou menos Sensacional, Muito bem. né? E os vamos projetos mudar um estaduais. pouquinho assim, sair um pouquinho de Santa Bárbara para o Brasil, né? E o Pacto Federativo? Tu tem alguma opinião formada sobre, quem sabe, um novo Pacto Federativo? É tudo que nós sonhávamos, né? Todo Com municipalista Claro, é verdade. tem aquele clichê até, né? Que é clichê dizer, é nas cidades que as pessoas moram, Sim. né? É aqui que acontecem as coisas. Né? Eu digo sempre na minha cidade, nós moramos na aldeia, quem conhece os índios somos nós. Nós somos os índios, né? E esse distanciamento de Brasília, especialmente, Sim. literalmente distante, logisticamente distante, que inclusive aquilo foi feito Propositalmente distante, propositalmente. Eu acho. Né? é. Não, Claro. isso com estratégia, isso já se falou, se estudou, Sim. né? É. Né? As coisas ficam muito difíceis. E um novo pacto federativo que eu acredito, quer dizer que eu não acredito, Martina, Sim. né? Por quê? Porque há muitos interesses do sistema. Mas que seria assim, uma nova maneira de administrar, né? Até porque o município é que está lá junto das pessoas, né? E outra coisa, e os recursos são da onde?
A gente manda dinheiro para a União, né? A União é um ente fictício. Total. Ela não existe. O Estado é um ente fictício. Só existe o ente município. Exato. Nós moramos em município, nós não moramos em Estado. É verdade. O Estado a gente só fala da demarcação demográfica, mas não é verdade. Nós moramos em cidades. Né? Vocês moram aqui em Porto Alegre. É verdade. Não mora no Estado do Rio Grande do Sul. Isso é um segundo avaliação, um segundo significado. Tá. Né? É um adjunto. E nós pagamos, nós somos os pagadores de impostos. Mas, infelizmente, né, esse novo Pacto Federativo teria o quê? Qual é o objetivo municipal? Melhor partilha. Onde nós vimos aqui um desequilíbrio total, né? Onde a União fica com 60 e poucos por cento, o Estado com muito pouco também, para ser Estado, 22, 23%, e os municípios com 18%. Isso é totalmente inverso, né, o que acontece nos países desenvolvidos. Né? E pior ainda, onde a gente vê o nosso dinheiro sair pelas mãos, pelos dedos, né, especialmente na União, com a criação e com o inchaço da máquina pública cada vez maior. É verdade. Cada vez maior. E a máquina pública como um todo. Porque ninguém fala, né, do tamanho do inchaço da máquina pública do Judiciário, do Ministério Público, né, do próprio Tribunal de Contas. São os intocáveis. São todos, e são todos recursos públicos. Nossos, né? São todos recursos públicos. É verdade. Né? STF, enfim, todos que são importantíssimos. Mas se gasta muito. Vamos ver agora o que está acontecendo aqui na Argentina. O presidente Milei deixou muito claro no discurso de posse dele o que vai fazer. Vou fazer corte. Vai doer? Vai doer. Já arranjou um monte de inimigo. Já arranjou. Mas ele não tem outra coisa para fazer. Mas é Ele tem que necessário. cortar. Só que é um presidente que entrou e reduziu de 18 ou 19 ministérios para 8 ou 9. Vai cortar 50% de subsídios. Gente, um Estado que não tem recurso, como que ele dá subsídio? É verdade. Nós temos que aprender a andar com as próprias pernas. Né? E esse período talvez seja drástico, mas é extremamente necessário. E para o país aqui nós não temos também que ter grandes segredos. E não existe grandes segredos. Né? A economia é matemática. E a matemática é simples. Ela é prática, ela não tem que inventar. 2 mais 2 continua sendo 4, mesmo que ainda tenha gente que dizendo que é 3. Com algumas pedaladas aí. Mas o pacto assim, o objetivo principal é esse, né? Obviamente dentro assim de uma série de coisas, né, que teria que existir, né, dentro desse novo Pacto Federativo. Passar responsabilidades, mas passar recurso. Claro. E os prefeitos podem ter certeza que iriam administrar muito melhor quando viesse mais recurso ainda. Por quê? Citamos os municípios. A grande maioria fecha no azul, coisa que não acontece em, acho que quase todos os estados e a União. Todos os anos com, né, um endividamento absurdo. E acontece alguma coisa, Sérgio, com eles? Nada. É verdade. Todos os governadores aprovaram as contas, todos os presidentes aprovaram as mesmo contas. não cumprindo as leis. Não, né? lá não acontece. Responsabilidade fiscal. Nada. Tudo isso são ferramentas importantíssimas cobradas para nós, prefeitos. Para as câmaras legislativas. Agora, para o Estado e para a União, não acontece. É verdade. É bravo. E essa, vamos dizer, pseudo, vou chamar assim, reforma tributária aí, né? Como é que ficaram os municípios aí? Avançamos ou retrocedemos aí? Muito obscuro ainda. Na verdade é isso. Assim, ó, quando que saiu na mídia realmente o que vai acontecer? Eu não vi ainda. Nós trabalhamos através da CNM, digo no sentido municipalista, né? Sim. Né? De que ainda tem que se muito avançar no sentido da reforma tributária. Porque a reforma tributária vem trazer isso. Qual é o objetivo? É não, vamos dizer assim, passar mais uma vez ou fazer a coisa mais fácil, que é criar impostos, aumentar impostos, para o pagador de impostos pagar todas as custas. É o contrário. Sim. Né? Só que também tem que ter aquela ideia do enxugamento. E isso não aparece. Hoje a reforma tributária está voltada, gente, é muito claro isso, no aumento de impostos. Né? Então, assim, acho que isso vai, assim, muito tempo ainda, né, para nós termos aí para ser claro para todos. E quem é o cidadão Mário Utzig Filho? Cidadão Roberto Utzig Filho, chamado Mário Filho,
Mário Filho. A maioria das pessoas me chamam de Mário Filho. Uma pessoa muito comum, um cidadão do bem, obviamente com os meus defeitos, como todo mundo. Né? Pai casado com a Marilei, fisioterapeuta, pai da Vitória, se formando em medicina, pai do Mário Neto, agrônomo, né? E filho do primeiro médico da cidade, de uma mãe maravilhosa, Sinara, e uma pessoa assim que quer fazer o bem, né? Que muitas vezes está desesperançoso, né? Ah, não pode estar Não, desesperançoso. mas às vezes com 16 anos na política a gente já assim, meu Deus, por que não muda, né? Mas assim que no outro dia levanta e vai trabalhar, Porto Rural, né? E uma pessoa normal. Eu sou o Mário Filho. Que legal. Mário, a gente queria agradecer muito a tua disponibilidade aí de deixar o teu interior e vir até a capital aqui para passar essa tarde aqui conversando com a gente, dizer que foi uma honra te conhecer. Na verdade, exemplos como tu, né? Se tivéssemos 467 iguais a ti, né? Sabe lá onde estaria o nosso estado, né? Não. Mas, de qualquer forma, eu deixo aqui os nossos agradecimentos à Vitória Consultoria, nos colocamos à tua disposição. Quem sabe o ano que vem ainda vamos fazer um outro programa aí falando de algum assunto específico. E deixo aí o microfone para tuas considerações finais. Não sei se Martina... Não, que nem o Sérgio disse. Muito obrigada por restabelecer minha fé na humanidade, né? Tu sabes que eu tenho esse exemplo no sentido de ser humano com meu pai, que era muito humano. Médico de família, extremamente humano. E eu acho que esse é o principal. O meu recado seria isso. Gente, não deixem de ser humanos. Nós temos todas as tecnologias hoje à disposição de nós, que coisa boa. Mas não deixem de ser humanos. Não existe uma coisa mais importante que é o seu semelhante. E se a gente pensasse, levasse isso a todos os lugares que a gente vá, a todos os lugares que a gente trabalha, né, a todos os nossos objetivos, a coisa seria bem melhor. Eu faço a minha parte, tento fazer. E quero agradecer muito ao Sérgio, prazer também te conhecer, a Martina, minha querida colega, Isso aí. né, onde fizemos uma pós junto, onde também foi uma experiência maravilhosa na nossa vida, né, tivemos contatos tão importantes, né, nos melhoraram, tenho certeza disso, como profissionais e pessoas, e essas oportunidades são legais. E dizer a quem está nos vendo aí que qualquer coisa nos procure, Santa Bárbara está à disposição, também outro município maravilhoso, com seus problemas, né? Mas que tentamos fazer a coisa mais simples, da forma mais simples. Não adianta inventar. Que Um abraço, legal. gente. Muito obrigada. E para nossa audiência, se você ficou com a gente até esse momento no episódio, tenho certeza que gostou muito. Então, faça como o prefeito Mário, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente bastante e até semana que vem. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então se inscreva aí, curta, compartilhe. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.